Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do Quebra Banca Contabilidade, dando sequência ao nosso quadro Sábado com Sugestões, onde vocês vão sugerir questões para tentar quebrar o professor. Brincadeiras à parte, é para que vocês possam ter uma interação maior comigo, possam tirar mais dúvidas, possam trazer questões mais interessantes aí para a gente analisar no nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos resolver a nossa primeira questão de hoje, que é uma questão do TCE Tocantins, do Benedito Daniel, prova de 2022. Se eu não me engano, essa prova foi realizada em outubro de 2022, da banca FGV. Prova para analista técnico, essa daqui, nessa questão em especial, foi para a prova de analista técnico de contabilidade. Então vamos lá, sem mais delongas, resolver essa questão, que é a questão de número 42 da prova do tipo 1. Questão sobre tributos sobre o lucro, CPC 32, CPC muito importante para a FGV, um CPC que ainda vem sendo muito explorado e ainda é difícil, ainda não está 100% desvendado, até mesmo pelos melhores professores. Então a gente vem tentando acrescentar. Confesso que é um CPC complexo, é um CPC, até a leitura dele é bem complexa, depois que você começa a entender melhor, vai facilitando. E muito desse CPC depende da legislação tributária do IR e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então é uma legislação longa, tem lei, tem decreto, tem regulamento, é bem longa. E dentro dessas leis, desses regulamentos e tal, tem o decreto, um dos decretos principais, quando a gente vai falar do que é dedutível, o que não é dedutível. Um dos decretos é o decreto 9580. No seu artigo 260, ele vai começar a falar sobre o que é dedutível, o que não é dedutível. Então a gente tem que saber algumas coisas e tem contas que a FGV gosta de trazer. Então você já tem que decorar essas contas. E nessa questão ela trouxe algumas. Ela trouxe, por exemplo, provisões, clássico da FGV, que a gente sabe que é indedutível. Ou seja, se ele é indedutível, eu não posso deduzir. Se ela é indedutível, lembrando que a despesa ela vem diminuindo a minha base de cálculo. Ela vem negativa na DRE. Se ela é indedutível, isso significa que o fisco está dizendo: você não pode diminuir a sua base de cálculo com essa despesa. Vai lá no seu livro de apuração do lucro real, no LALUR, e adiciona essa despesa aí, porque eu estou dizendo que ela é indedutível. Você não pode deduzir ela. Algumas são permanentes. Por exemplo, multas. Essas multas são diferenças permanentes. Ela é permanentemente indedutível. Você não vai lá na frente recuperar e poder usar isso como um ativo fiscal. Mas tem outras que são temporárias. Vamos ficar ligado aqui, porque o CPC ele vai usar um linguajar diferente para determinar o que gera um ativo fiscal. O que gera um ativo fiscal... Deixa eu apagar isso aqui. O que gera um ativo fiscal são as diferenças... Isso tudo antes da gente resolver a questão, tá? A gente vai entrar na questão daqui a pouquinho. O ativo fiscal, ele surge das diferenças temporárias dedutíveis. Já teve questão, inclusive, perguntando só essa teoria. Diferença temporária dedutível. Ah, mas Vinícius, você acabou de falar que é indedutível e tal. O que ele quer dizer isso aqui? O que quer dizer com essas dedutíveis aqui? Quer dizer que lá na frente, no futuro, eu vou poder usar essas diferenças. No futuro, eu vou poder usar essas diferenças para deduzir a minha base de cálculo. Mas agora, elas vão surgir de despesas que são indedutíveis. Beleza?
As diferenças temporárias são dedutíveis porque no futuro eu posso deduzir, mas elas surgem de despesas indedutíveis, ou seja, que o fisco não permite que sejam deduzidas para encontrar o lucro real. Então tem várias no corpo aí desse decreto, tem várias, estão espalhadas realmente, tem lá pro artigo 700 e pouco, tem lá no 900 e pouco, tem. Então ela está espalhada, essas contas que podem ou não podem ser deduzidas estão espalhadas pelo regulamento, pelas leis do imposto de renda. O que é muito complexo, o que é mais voltado para quem vai ser aí auditor fiscal, por exemplo, da Receita Federal, e aí tem que estar bem por dentro do decreto, da lei do imposto de renda. Não é o caso geral das provas de concurso. As provas de concurso vão estar focadas mais no CPC. O CPC traz até algumas disposições, por exemplo, essa de ajuste a valor justo, e aí ela sempre vai dizer, olha galera, o CPC sempre vai dizer, olha galera, vai depender da legislação tributária do país, não é todo país que permite, mas como o CPC traz essa norma geral internacional, né? Então ele sempre vai trazer diretrizes, mas não vai poder dizer o que a lei está dizendo, né? Enfim, ele até traz algumas diretrizes interessantes a partir do item 20, por exemplo, que ele vai falar dos ativos que são avaliados a valor justo e que esses ativos avaliados a valor justo podem trazer diferenças temporárias. Também vai dizer no item 25 de provisões, que também pode trazer diferenças temporárias. E essa daqui é clássica da FGV. A FGV gosta de cobrar provisões. Perdas estimadas também podem fazer diferenças temporárias. Perdas não realizadas de variação a valor justo. É o que o item 20 junto com o item 26, inclusive o item 26, letra D, ele vai trazer um exemplo depois justamente disso, de perdas não realizadas na variação de valor justo para instrumentos financeiros. Tá bom? E despesas com marketing totalmente dedutível, despesas normais não vão ser adicionadas depois no LALUR. Então, beleza. Dito isso tudo, vamos analisar aqui o que essa questão está dizendo. Ela está dizendo que o meu lucro antes do imposto de renda foi de 250 mil. Então, é a partir dele que eu vou fazer as adições ou exclusões. Vamos analisar se são adições, se são exclusões. As adições estão aumentando a minha base de cálculo, ou seja, eu estou pagando a mais. Meu imposto corrente vai ser maior. Beleza? Estou aumentando a minha base de cálculo. Se eu estou aumentando a minha base de cálculo, isso significa que no futuro, se for temporária, no futuro eu vou poder diminuir a minha base de cálculo. Ou seja, isso gera um ativo fiscal. O contrário é verdadeiro. Se diminuir a minha base de cálculo, se for uma exclusão, isso aqui são as adições. Isso aqui são as exclusões. Se for uma exclusão, ela vai diminuir a minha base de cálculo. Certo? Ela vai diminuir a minha base de cálculo. Se vai diminuir a minha base de cálculo, significa que lá no futuro eu vou ter que aumentar a base de cálculo. Isso daqui gera um passivo fiscal. Vai gerar um passivo fiscal. Beleza. Dito isso, vamos analisar o que a questão está dizendo, se são adições, se são exclusões, o que está acontecendo. Ela quer saber justamente o quanto vai ser contabilizado no diferido. E aí ela quer saber, a primeira coisa que você precisa definir, se vai ser um ativo ou se vai ser passivo. Se eu adicionar na minha base de cálculo, vai ser um ativo. Se eu diminuir, vai ser passivo. Beleza? Despesa com provisão, despesa indedutível. Eu não posso deduzir a base de cálculo. Logo, eu vim na minha DRE, a algum momento aqui atrás, eu tirei essa despesa de 100 mil para poder chegar nesse lucro antes do imposto de renda. Então eu vou ter que somar 100 mil. Perdas estimadas, a mesma coisa. Algum momento lá atrás eu tive que diminuir. Foi uma despesa, eu diminuí, então eu vou somar aqui de novo, porque é uma despesa não dedutível. 50 mil. Perdas não realizadas, não foi realizada,
Na variação do valor justo, mesma coisa, são despesas não dedutíveis, então eu vou somar mais 20 mil. Então eu vou ter no total aqui, isso aqui, normal, dedutível, vai poder, eu não tenho que nem somar nem excluir. Então beleza. Então eu tenho aqui 170 mil de adições. Basta agora, para eu achar quanto que é diferido, basta agora, que é o meu ativo fiscal diferido, basta eu multiplicar por 0,34, que é a minha alíquota. Fazendo essa conta, eu descubro, eu já podia tirar aqui, né, porque eu sei que vou gerar um ativo. Fazendo essa conta, eu descubro que meu ativo fiscal é de 57.800. Espero que essa questão tenha ajudado a elucidar algumas coisas desse CPC. Excelente sugestão do nosso seguidor Benedito Daniel, tá? E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aí, deixa um comentário se você não entendeu alguma parte, enfim. A gente se vê no próximo vídeo do Quebra Banca Contabilidade.